casa? Opa, podemos entrar? Bem-vindo ao O de Casa, o podcast que fala das delícias e angústias de ser brasileiro vivendo fora do Brasil. Um lugar para dividir histórias e dar aquela força nos momentos de incerteza. Vamos aqui falar sobre aquelas coisas que a gente só conta para os de casa mesmo. Então, puxa a cadeira, pega o pão de queijo que o O de Casa está começando. E hoje a gente tem um episódio super, mega especial com uma pessoa que está do outro lado do mundo e é muito querida, é a Isabela Mendes. Ela é formada em moda, professora de balé, foi diretora da escola EDBH em Belo Horizonte e está morando fora do Brasil há 3 anos em Israel. Isabela, seja bem-vinda ao O de Casa. Oi, obrigada por me receber. Estou muito feliz de falar com vocês. Ai, a gente super feliz de te receber e de bater esse papo, porque a gente precisa contar que a Isabela, ela é nossa amiga lá de Nova Lima, né? De anos atrás. E a gente se conheceu, assim como eu conheci a Clarissa, numa pós-graduação em dança. Isso. Pois é, esse episódio tinha que ter pão de queijo, né? Com certeza. Com certeza, faltou pão de queijo. Ai, que saudade do pão de Ai, queijo. Belinha. Bom E demais é muito falar louco com a gente você. pensar que assim, a gente se encontrou há não sei quantos anos, já perdi as contas. Enfim, Melhor não fazer. nesse curso, nessa pós-graduação, e como as nossas vidas mudaram completamente, sem a gente combinar nada, né? E mais ou menos na mesma época, né? Foi tipo, foi bem próximo. É isso que eu ia comentar, porque eu lembro que a Belinha foi para Israel 6 meses, acho que por aí, 6 meses antes de eu vir para os Estados Unidos, e depois de 4 ou 6 meses deu aqui, a Fê veio também. Então, a gente mudou na mesma época. Na mesma época. E diga-se passagem, foi também uma época pós-corona, né? Também, assim. Foi Exato. Um divisor de águas, assim, né? Nossa, e tem tanta coisa que eu quero saber, Belinha, tanta coisa, eu não sei nem por onde começar, assim. Capaz do episódio durar 3 horas. Eu posso ficar aqui com vocês conversando 3 horas facilmente. Ai, eu tô super curiosa sobre tudo e assim, quando eu penso em você aí, a gente já falou disso um tempo atrás, eu fico muito apreensiva por você e ao mesmo tempo eu não sei nem o que perguntar, porque é tanta dúvida, é querer conhecer tanto dessa cultura aí, de como você tá aí. Mas vamos começar do começo, né? Você já é nosso ouvinte, então você sabe que já é de casa. A gente começa, exato, a gente começa o podcast, o episódio, pedindo ao convidado para trazer uma música brasileira que o inspira. O que você trouxe pra gente? A música brasileira que eu trouxe, assim, tem várias. Eu gosto muito de ouvir forró. Sei lá, eu acho que agora eu escuto até umas músicas que eu não escutava no Brasil, só mais pelo ritmo, assim, não muito pela letra, não gosto muito das letras, mas, sei lá, me traz aquele ritmo do Brasil, assim, sabe? São coisas que se eu pensasse, uau, eu não escutaria isso no Brasil. Mas tem uma em especial que eu tenho escutado mais, assim, agora, que é Peça Felicidade, da Melim. Vocês conhecem? É mais ou menos assim. Hoje vamos desejar o bem, sem olhar a quem, acabar com a solidão, no ato de estender a mão. E eu gosto muito porque ela fala, quando não souber o que pedir, peça felicidade. E assim, sei lá, eu gosto de acordar e escutar ela, assim, sabe? Já me dá uau, mais um dia. Isso. Acho que agora é a do momento, assim. Que linda. Não, interessante. Você sabe que vai para nossa playlist, né? Que a gente tem no... sim, com certeza. No Spotify. A gente tem uma playlist onde a gente coloca as músicas inspiradoras dos convidados, né? E eu achei interessante você ter falado isso aí, que hoje você escuta ritmos que você não escutava quando você estava no Brasil. Mas acho que essa sensação de querer se sentir em casa, né? Isso. Então, o que vem do Brasil...
eu comecei também a procurar por novos, sabe, novos cantores, coisas que eu, sei lá, não fazia muito isso no Brasil, sabe? Mas Isso eu acho é muito que comum de tentar se entender, né? Enquanto cultura, enquanto história, gera essa necessidade, né? Dentro da gente. com É muito certeza, interessante, muito. muito bacana. Ô, Belinha, mas conta para o público, né? Por que uma bailarina de BH decidiu, de repente, se mudar para Israel? Como que foi tudo isso? Todo o contexto? Começa da onde você Uau, quiser. esse contexto começa muitos anos atrás. Quando eu comecei, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar assuntos holísticos, e aí eu me deparei com a Cabala e comecei a estudar Cabala e quis começar. A Cabala é como se fosse a parte mística do judaísmo. E aí, para entender melhor a Cabala, eu resolvi entender mais sobre o judaísmo. E fui fazendo alguns cursos para entender sobre a cultura e tal. E fui me apaixonando pelo judaísmo. E depois de alguns anos que eu estava estudando, acho que uns 2 anos mais ou menos, eu decidi que queria me converter. E aí, enfim, né, não é um processo fácil, não é um processo que você só vai lá e fala quero me converter. Então, você tem que ser aprovado para começar o curso da conversão, daí você tem mais 1 ano de estudo, e isso depende muito também de qual linha do judaísmo você quer fazer a conversão. Enfim, resumindo essa parte, eu me converti em 2014. Enfim, eu acho que desde essa época existe uma vontade de conhecer, uma vontade maior, assim. Eu acho que a vontade sempre existiu, mas uma vontade maior de conhecer Israel. E aí, isso não aconteceu de cara, essa vida foi seguindo, e eu fui mesmo conhecer Israel um pouco antes do Covid, gente. Que ano que foi o Covid? Me ajuda? 2020. Então eu vim para Israel a passeio para ficar 1 mês, se não me engano, no final de 2019, dezembro de 2019, no final de dezembro, e voltei no final de janeiro. Assim, quando eu cheguei aqui, não de cara, né, mas assim, na segunda semana, mais ou menos, eu já não queria ir embora. Já apaixonou. Eu me lembro que eu falei com meu pai, falei, pai, eu não quero ir embora. E aí meu pai falou, não, você tem sua escola, você tem seus alunos, né, assim, você tem que voltar. Como assim, você foi para passar 1 mês e não volta? E aí, enfim, sim, eu voltei 2 dias depois, fechou tudo, por causa do corona. Enfim, eu já voltei decidida que eu queria fazer o processo que a gente chama aqui de Aliyá, que é o processo de imigração para Israel. Aliyá, em hebraico, quer dizer subida, ascensão. E não é um processo que, porque eu sou uma pessoa convertida, não é um processo que qualquer convertido pode fazer. Depende muito de quem converteu, depende de vários fatores. E existe um ministério aqui que chama Ministério de Absorção, que é o ministério que cuida dessa parte. Então eu comecei, quando eu voltei, eu comecei com todas as documentações que eu precisava e tal, e acabou que vim para cá em outubro de 2021. E desde então estou aqui. Nossa, que bacana. E o que precisa provar ou apresentar para conseguir ser admitido nesse processo? Eu acho que assim, é difícil eu falar de todos os casos, porque eu vou saber mais sobre o meu caso, né? Porque se você tem uma descendência judaica, o processo é diferente. Porque aí é muito mais fácil, você só precisa provar sua descendência judaica. Também varia se é por parte de pai ou por parte de mãe.
Não é igual para todos os países também, se não me engano. Depende de quantas gerações, mas assim, no meu caso específico, que eu tenho uma descendência judaica, que fui saber depois, mas assim, lá de Portugal, lá da Itália, de muitos anos, que não me serviria nada para fazer esse processo de migração. Mas no meu caso, eu tive que pedir uma carta do rabino que fez o meu processo de conversão. Eu tive que apresentar todo o conteúdo que teve no meu curso de conversão. Que mais? Tem que falar hebraico já? Não, isso é muito legal, porque quando você recebe esse direito de fazer aliá, esse processo vem com uma série de benefícios que o governo oferece. Dentre eles, você ganha 5 meses de um curso de hebraico para fazer quando você chega aqui em Israel. Você tem vários benefícios, mas um deles é esse, tipo, completamente necessário. Apesar de que as pessoas falam inglês, imagina. as pessoas, assim, tem muitas pessoas que não falam, mas a maioria fala inglês, mas não é todo mundo, e pro dia a dia, só inglês não, enfim, não dá. E eu Não te também não resolve. sou super fluente no inglês. Isso é uma coisa legal que eu percebo hoje em dia, porque quando eu cheguei eu tinha 0 hebraico. 0. Tipo, eu sabia as letras e eu sabia algumas frases prontas, mas assim, com 0... Como é que eu vou dizer isso? Assim, Se a pessoa responder diferente, você já não... Eu já não entendia, sabe? Assim, Já se perde. E aí... então eu tive que chegar, quando eu cheguei, assim, o meu pouco inglês melhorou, assim, numa velocidade muito grande, porque eu precisava dele para sobreviver, sabe? E aí, agora que, assim, eu ainda não sou uma super falante de hebraico, mas as pessoas dizem que para 3 anos de Israel eu tenho um hebraico muito bom. E eu acho que também porque eu moro num lugar onde tem 0 brasileiros, então eu tenho a opção de falar hebraico, entendeu? Mas agora que o meu hebraico melhorou, eu senti que o meu inglês piorou muito de novo. Então eu falei, meu Deus, agora que eu tava começando a ficar, né, melhor no inglês, Né? o inglês agora ele retrocedeu. Não no nível que ele era antes, mas eu tenho uns bugs assim na cabeça quando eu preciso mudar a língua. Eu preciso parar, apertar a tecla SAP e falar qual é agora, e aí vamos ver se eu consigo falar com dignidade, sabe? Mais ou menos assim a minha vida. Mas é interessante. É interessante isso da gente falar, tentar falar, ó, eu parecendo que eu falo 1000 línguas, né? A gente tentar falar uma língua diferente da nossa, dá esse, sei lá, parece um start também. A gente já falou isso, parece uma outra personalidade que você adquire quando você fala uma outra língua. E é difícil mesmo a gente se expressar, né? Então é legal você estar num lugar também que não tem brasileiros, isso te tira mais ainda da zona de conforto, né? Porque você se esforça no inglês e no hebraico, então nem se fala. Nossa, eu não sei, eu tenho muitas dúvidas. E talvez a gente possa começar através das suas expectativas. Porque quando você foi visitar, a sua expectativa, obviamente, era ir fundo naquela cultura que você estava aprendendo. Mas depois que você se muda, né, talvez essas expectativas que você tinha antes de se mudar, não de visitar, de se mudar, talvez tenha mudado também um pouco. Conta pra gente aí um pouquinho de como você se preparou para essa mudança e como que foi chegar aí e falar, estou aqui agora, essa é a minha vida, vamos lá. Então, a verdade é que eu não sei se eu senti tantas mudanças, mas eu acho que porque, como eu vim de muitos anos estudando a cultura judaica e tive que me preparar para minha conversão, então, assim, muitas coisas para mim foi, tipo, muito bom, porque eu consegui começar a viver muito mais dentro dessa cultura que
que eu estudava e que eu vivia, mas eu vivia porque tem judeu no mundo inteiro, no mundo inteiro não, mas enfim, em muitos lugares, e em cada lugar o judeu ele vai se adaptando ao lugar para ele não perder as tradições dele, mas também conseguir fluir dentro daquele espaço. Então, até então, eu era uma judia convertida que vivia dentro das possibilidades do Brasil. E quando eu cheguei aqui, enfim, quando eu vim para passear também, eu acho que isso foi uma das coisas que me chamou, essa possibilidade de poder viver mais na íntegra, sabe, assim. E, enfim, com os ônus e bônus que a gente fala, né? E, enfim, então, assim, não teve tantas coisas que eu recebi, assim, como um boom, uau, é assim, sabe? Teve coisas pequenas, tipo, prestações de serviço em Israel, péssimas. Não interessa se é um restaurante ou se é um órgão público que você tem que resolver tirar um documento, sabe? Eu conheço um lugar assim também. Eu tenho uma teoria. A minha teoria é que é assim porque não falta emprego, sabe? Eu sinto um pouco disso, que no Brasil todo mundo quer fazer o seu trabalho o melhor possível, porque precisa do emprego e tal. A gente tem uma coisa assim, né? Um valor com ter um trabalho, ter um sustento. E aqui, assim, se saiu do emprego hoje, amanhã você acha outro emprego. Então, ok, sabe? Assim, fazer o máximo do mínimo. É mais ou menos isso que eu sinto, assim. Então, isso foi uma coisa que uau, tipo... Por que desse jeito? Um pouco do hebraico, que é uma língua que vem daqui. O português ele é mais nasal, né? E o hebraico, assim, tem 4 sons de R diferente, que eu nunca consigo pronunciar eles todos. Para mim são quase todos muito parecidos. E isso faz com que você sinta a fala deles um pouco mais ríspida, como se eles fossem grosseiros. Mas não é. Depois você aprende que não é, que é o jeito de falar. Que mais que eu acho que me deu, assim, comer salada de manhã, no café da manhã. Isso pra mim no início foi um pouco surpresa. Mas eu ia te perguntar de comida mesmo. Hoje em dia... eu não abro mão de comer minha salada no café da manhã. Então, tomate, pimentão e... como é que fala isso mesmo, gente? Oi, meu Deus. Milafefone. Pepino? Pepino. Isso. Isso é com trina, que é aquela pasta de gergelim. Sei. Delícia, gente. Delícia. Muito saudável. E muito bom. Esse é o café da manhã? Café da manhã. Tradicional. Super recomendo. É muito louco isso que você foi falando, eu me lembrei. Quando eu tinha 18 anos, eu trabalhei numa empresa de coreanos lá em São Paulo, lá no bairro do Brás. Todo mundo era coreano, só eu que não era. E eu fui contratada como recepcionista porque eu falava inglês e ninguém falava português, né? Enfim. Aí, o café da manhã deles era lamen. Então, toda manhã eu chegava lá e tinha, tipo, um miojo. Só que, gente, imagina uma coisa super mega apimentada. Muito apimentada. Uau. Ele era vermelho, o caldo todo, assim, sabe? E aí, é muito louco isso. Porque aí eu comecei, não, deixa eu experimentar. Aí, gente, eu fui viciando naquilo. E eu ficava comendo aquele miojo super mega apimentado toda manhã. Eu falei, gente, isso aqui não tá certo, né? Preciso parar com isso. Mas como é uma coisa assim que parece totalmente louca, assim, diferente, mas se a gente se permite, como você fez, de repente a gente apaixona, né? Muito louco isso. Hoje em dia, assim, me faz falta se eu não comer a salada, assim. Eu posso até depois comer uma fruta e tal, porque aqui no Brasil a gente come mais fruta ou pão. Pão francês não existe café. Aqui também. Então, café, gente, eu parei de tomar café. Eu era a pessoa do café no Brasil, tomava café o dia inteiro. E, assim, vários motivos. Um deles é que
o café começou a fazer mal para minha pele. Assim, eu fiz uma conexão que era o café daqui. Mas depois eu comprei café, trouxe café do Brasil, tentei. Enfim, a questão é que você se adapta. Hoje em dia, café não me faz a menor falta. O café daqui é ruim também, assim, eu acho ruim, sabe? Eles tomam ou aquele café solúvel nesse café, ou eles tomam um café turco, que é Eu sei, assim. tem um pozinho no fundo. Não usa filtro. É. Gente, como que a pessoa não filtra café, né? É porque depois já faz a leitura da borra, não é? Tipo assim, eles colocam água, mistura, espera, o negócio baixa e eles tomam daquele jeito. Isso, não, isso pra mim não dá. Eu tenho café do Brasil aqui na minha casa, eu tenho aqueles coador de pano, mas não tomo, eu tenho mais pra visita. Eu tenho até o solúvel, deixa aqui. Se tiver visita, todo mundo toma muito café e tudo, mas eu tomo chá. Eu sou a pessoa do chá agora. Café não, Que não legal. mais. Olha como os hábitos vão mudando, né? Vão integrando a gente naquela cultura. E eu acho isso fantástico, assim, quando a gente está aberto para uma cultura nova. Você não está dizendo que você está negando o que você já teve ou o que você tem, né? Porque quando você vai no Brasil, você vive uma outra realidade, né? Talvez você consiga no Brasil seguir alguns hábitos que você já segue aí. Isso é muito rico, né? Olha, mas eu tive no Brasil agora, final de dezembro, janeiro, né? Eu fui lá visitar minha família e eu vi que, assim, teve sim algumas coisas que eu tentei manter, mas eu não consegui manter por muito tempo, não. Tipo assim, eu fiz salada de manhã há poucos dias, eu fui comer pão francês. Sabe assim? Lá eu sou uma pessoa, aqui eu sou outra pessoa, entendeu? Exatamente. Então, não foi tudo, não, assim. Também tinha coisas que eu queria, tipo, eu queria comer pastel, eu queria, sabe? Eu queria algumas coisas, eu queria lá do Brasil, que eu sei que eram coisas que não iam ter aqui. Então eu também desliguei e falei, vou comer. E de aproveitar o que o lugar tem de bom, né? Tem de e ter bom, essa sim. abertura, né? Por que não, né? Outra coisa que é o feijão. Feijão agora, eu decidi que eu descobri que aqui agora não existe panela de pressão igual existe aquela do Brasil, assim, sabe? Com aquele negocinho e tal. Mas agora eu descobri que existe uma panela de pressão e tal, que eu vou comprar pra cozinhar feijão. Porque eu passei problemas, assim, com feijão, assim. Parei de comer feijão. Eu amo feijão, eu não como carne. Eu comecei a ficar anêmica. Porque no Brasil nunca fiquei anêmica, já era vegetariana. Mas comia feijão todo dia. E agora, enfim, existe feijão para comprar, para cozinhar. Mas você coloca de molho. E aqui na minha casa eu tenho aquele fogão que você liga na tomada, não é fogão a gás. E esse fogão, ele chega numa determinada temperatura, ele desliga e depois ele liga sozinho de novo, porque ele chega numa temperatura máxima dele. E aí eu demoro 3 horas para cozinhar um feijão. E aí eu falei, sem chance isso, né? Aí existe um feijão pronto, de lata ou de caixinha. E aí, gente, eu cheguei num momento, assim, de desespero. Porque depois eu até encontrei um que é aceitável, assim. Não é bom, mas é aceitável. Mas existe muito feijão com molho de tomate. Que é isso, exatamente. gente? Quem come feijão com molho de tomate? Quem teve essa ideia, né? Eu também me pergunto. Essa questão da comida é sempre um gatilho para todo mundo, né? Que tenta uma cultura diferente. Porque aqui também eu fico tentando achar alguma coisa com sabor próximo do Brasil. É muito difícil. É difícil. Muito difícil. Tipo, as frutas, algumas frutas não têm o mesmo sabor. Né? O feijão que você pode comprar enlatado não é a mesma coisa, nem de longe. Sei lá, a mandioca não tem, pra mim, não tem o mesmo sabor. A batata. Eu achei mandioca uma vez aqui também, não achei saborosa, não comprei de novo. Mas assim, vi que era importada do Brasil, porque aqui eles nem sabem o que é mandioca. Eles têm tapioca, eles têm um saquinho de tapioca pra vender, mas eles não fazem ideia que a tapioca vem da mandioca, entendeu? Vem da mandioca. Eu já contei pra vocês da castanha de caju? Você contou isso um dia. Contei. Não, porque aqui as pessoas não sabem que a castanha de caju é de uma fruta chamada caju. Aqui também tem pessoas que não sabem. Eu trouxe, da primeira vez eu trouxe um suco de caju pra mostrar pra eles, desses de garrafinha.
Como é que Pois é? é, e aí eu mostrei uma foto no curso. Eu falei, gente, isso é um caju? Essa é a castanha? Prazer, prazer, castanha. Aí eu falei assim, essa castanha, ela que seca e vira aquela castanha seca, né, e tal. Eles, cada castanha é um caju? Exatamente. Ah, então por isso que é tão caro? Eu falei, exatamente. É isso aí. É muito Vamos interessante descobrindo, isso, né? né? É louco, né? E sei lá, Muito. eu tenho cada vez mais a sensação de que as pessoas conhecem tão pouco do Brasil, e aí eu fico querendo explicar mais, mas aí eu percebo que eu também conheço tão pouco para poder, É, assim, eu conheço mais do que eles, mas ainda assim me sinto assim, uma formiga de conhecimento. Porque, não sei vocês, mas quando eu quero explicar tudo muito bem, assim. é. E aí eu vou me pegando nessa coisa, assim, de tantos lugares e tantas partes do Brasil que eu também não conheço a cultura, sabe? Assim, E, e aí eu e aí falo, você fica com gente, medo. também preciso melhorar meu conhecimento até em nível de Brasil, sabe? Pra passar uma boa Então, por impressão, isso. né? Exatamente. Então, quando a gente sai do Brasil, dá a sensação que a gente quer ficar mais próximo da cultura brasileira, acho que é até por isso, para a gente aprender para poder ensinar. Porque realmente eu também sinto assim, que tem coisas que eu quero explicar para o americano, e eu falo assim, meu Deus, mas eu não sou, sei lá, do sul. Como é que eu vou explicar alguma coisa eu não me sinto na propriedade de falar sobre alguma coisa brasileira, mesmo sendo brasileira, porque a gente tem uma diversidade gigantesca de cultura no Brasil. Então, eu sinto isso na fala, eu sinto isso na música, eu sinto isso na dança, eu sinto isso em algumas expressões que a gente vai traduzir, sabe? Que você se pega traduzindo alguma coisa assim. Então, eu acho isso mesmo, que a gente começa a aprender mais do que é ser brasileiro, Eu acho que né? esse processo de migrar é uma grande oportunidade de autoconhecimento também, né? Porque a gente entra nesse lugar de conhecer mais sobre si, sobre a sua cultura e também sobre como você encara o mundo, né? Isso é um presente, eu acho também. É, E ô é Belinha, verdade. então, aí você chegou aí em Israel com esse programa do Aliá, né, que você falou. E aí como que funciona, assim, para você se colocar, onde morar, onde trabalhar? Como que é toda essa porque deve ser muito diferente, né? É, mas existe toda uma ajuda também. Então, esse ministério que eu falei de absorção, que é responsável por absorver os novos imigrantes, ele dá um suporte muito grande. Então, assim, quando você vem e você tem esse curso de hebraico que você recebe, esse curso de hebraico ele é disponível em alguns lugares do país. Então, você já escolhe em qual lugar você gostaria de estudar. E aí, dependendo do lugar, eles têm um negócio, são tipo uns prédios de absorção. Então, nesse prédio tem vários pequenos apartamentos e aí você chega para fazer o curso de hebraico, você pode ficar morando nesses apartamentos a um custo muito, muito baixo durante esses 5 meses que você faz o curso de hebraico. E você tem a opção de fazer também esse curso de hebraico em alguns kibbutzim, que foi a minha opção. E aí vem a pergunta do que é kibbutz, né? Então, Isso, explica kibbutz bem. que não é uma coisa muito normal, assim, pra gente. É um conceito Então, é totalmente diferente, né, assim. totalmente diferente. E ele é um conceito que, sim, ele tem sofrido mudanças também ao longo do tempo. Então, o kibbutz, na época da formação do Estado de Israel, eram comunidades maioritariamente agrícolas, onde as pessoas que né, estavam aqui se juntavam num modelo mais tipo socialista, onde todo mundo trabalhava, todo mundo repartia tudo e construíam suas casas, enfim. Tentando resumir, porque isso é um negócio assim que também não vou ter tanta propriedade para falar, mas eu moro num kibbutz que ele é socialista até hoje,
Ele não tem um modelo agrícola, assim, ele tem algumas plantações ainda de maçã, de nectarina, mas aí o kibutz ele foi se desenvolvendo, né, para ele se sustentar. Então, o kibutz onde eu moro tem uma fábrica de vidros blindados, tem uma vinícola, então tem uma plantação de vinhos, de uva para fazer os vinhos daqui. Tem uma fábrica de chocolates, tem um parque de diversão de crianças. Que mais que a gente tem aqui? Então é tipo uma mini cidade. É uma mini cidade onde vivem 600 pessoas. Ah, entendi. Bem mini mesmo, assim, 600 pessoas. Aqui no kibutz que eu moro, moram 600 pessoas, incluindo as crianças, assim. Essa mini cidade, né, esse espaço, ele paga imposto? Como que é? O governo de Israel provê a infraestrutura, a água, a energia, não sei o quê? Ou como que funciona isso? Ele faz parte vamos dizer, de outras cidades que Israel suporta? Ele faz parte, eu não sei responder tudo, tá? Vou responder assim, o que eu sei. Ele faz parte, eu tô 20 minutos de Jerusalém. Tá. Então, ele sim faz parte da, como se a gente diria assim, região metropolitana, vamos dizer assim, de Jerusalém, sabe assim? Tá. Mas ele paga a água, ele paga a energia. O kibutz é uma unidade viva. Então, assim, é como se o kibutz fosse um ser humano e todo mundo aqui dentro fossem os órgãos dentro da pessoa. Então, as pessoas trabalham para que exista o kibutz, e o kibutz junta todas essas contas e paga. Ele vive enquanto unidade, assim, sabe? Mas eu não sei te falar em termos de impostos, assim, como que isso funciona. Até porque eu acho que isso vem mudando muito ao longo dos anos, assim, né? O país é um país jovem, então ainda tem muita coisa que está se revendo desde a sua formação e vai se consolidando e vai mudando, assim, sabe? Então, com relação aos impostos, como que um kibutz, que impostos paga ou não paga, eu não sei te dizer de verdade. Mas eu sei dizer que sim, ele paga água, ele paga luz, enfim. Mas eu sei também que, tipo, ele é responsável pela... como é que eu vou explicar isso? Mas, assim, tem toda uma área que é plantada, que é responsabilidade do kibutz, assim, manter isso, se tem... Assim, o pessoal do kibutz é muito engajado nessa parte ambiental de manter toda a região do kibutz preservada. Então, por exemplo, antes de eu fazer a Aliá, antes de eu vir para cá, aconteceu um incêndio aqui uma época, sabe? Numas montanhas que tem aqui do lado do kibutz, que foi um negócio muito grande e tal. Então, assim, claro que o governo veio todo bombeiros e tal, mas todo mundo, assim, do kibutz estava engajado em ajudar no trabalho de apagar o fogo, de pegar as pessoas que estavam morando perto e evacuarem para outro lugar e tal, sabe? Uma outra pergunta que eu tenho dúvida é: essas pessoas que moram no kibutz, essas 600 pessoas que moram aí com você, todas trabalham nessas empresas? É assim que funciona? Antes era, hoje em dia já é um pouco mais aberto. Então, assim, se você trabalha no kibutz aqui dentro, ou você trabalha fora e o seu salário vai para o kibutz. E o kibutz divide isso entre as famílias de acordo com o tamanho da família, enfim. Isso acontece para todo mundo que a gente chama de Havarat Kibbutz, como é que fala isso? Todo mundo que é membro do kibutz. Então, se você é um membro do kibutz e você decide por trabalhar fora, hoje em dia tem bastante pessoas aqui que trabalham fora, o seu salário vai para o kibutz, e aí o kibutz depois faz
essa repartição de acordo, enfim, com os critérios dele, que todo mundo está de acordo, tem um diretor, tem votação, tem, assim, sabe, tem tudo, eles são bem organizados. Eu não sou um membro do kibutz, eu sou uma contratada do kibutz. Então, no meu caso é diferente, porque eu trabalho, recebo o meu salário, e pago o meu aluguel para morar aqui. Você trabalha dentro do kibutz? Eu trabalho dentro do kibutz, mas eu também não posso seguir morando no kibutz se eu não trabalhar no kibutz, porque eu não sou um membro. Ah, então, agora a gente entrou nesse assunto. O que é ser um membro do kibutz? Como se torna um membro? Como que, tipo assim, mudei para Israel, quero morar num kibutz, eu posso? Como que é isso? Então, eu tô te falando do meu kibutz, onde eu moro, o meu, nem é meu, eu nem sou membro dele, mas enfim. Tô te falando do kibutz onde eu estou, onde eu vivo, que é um kibutz socialista. Com o tempo, muitos kibutz não conseguiram se sustentar nesse modelo socialista. Então, eles foram se privatizando. Então, eles foram concedendo áreas do kibutz para empresas, outras coisas que, né, na maior parte empresas, indústrias, enfim, que pagam um aluguel pelo espaço, por estar naquele espaço, e isso consegue manter o kibutz. Mas eles acabaram virando, eu diria assim que o que a gente tem mais próximo disso no Brasil é como se fosse um condomínio fechado que lá dentro existe uma empresa, tá? Então, nesses kibutz é muito difícil, mas porque hoje em dia não tem muitas casas, assim, você pode alugar uma casa num kibutz desses que é privado. Mas não são muitos kibutz que têm muitas casas disponíveis para alugar. Mas nesse caso de um kibutz socialista, que não tem tantos hoje em dia mais aqui em Israel, existe assim, você tem que se aplicar para um processo, e aí você faz uma prova, e eles vão ver se o seu perfil parece com o perfil do kibutz. E aí, se eles te aceitarem, você tem, tipo, acho que 2 anos de período de teste, e aí existe uma eleição onde todos os moradores do kibutz vão votar se aceitam ou não aquela família para virar um membro. Não é uma coisa fácil. Ah, tá. Aí você fica morando no kibutz sem ser membro, então, tipo, o seu salário não vai para o kibutz, seu salário é seu, você só paga um aluguel. Aí depois de um tempo, você aplica para se tornar um membro. Só que, assim, existe critérios de idade também, assim. Eu não tô dentro, assim, pelo menos a princípio, as leis podem mudar aqui, os critérios. Mas eu não tô, a princípio, eu não tô dentro dos critérios para me aplicar para ser um membro do kibutz. Então, assim, a condição para eu morar aqui é eu trabalhar aqui, eu ser uma contratada. E aí, eu ser contratada para trabalhar, eu trabalho na creche com as crianças, então, como eu trabalho na creche, e existe, porque tem pessoas que trabalham aqui, mas não existe mais opções eu moro numa casinha bem pequena, não existe mais casinhas disponíveis. Então, ou a pessoa tem que morar aqui perto, alugar um lugar aqui perto e continuar trabalhando. Eu posso trabalhar aqui e não morar aqui. Eu só não posso morar aqui e não trabalhar aqui porque eu não sou membro. Você pode fazer isso por quanto tempo? Ou enquanto você estiver trabalhando, você pode morar? Indefinidamente. Mas aí vem várias questões, porque assim, eu vim direto para cá, eu estudei no meu curso de hebraico aqui, depois eu resolvi fazer mais então, tipo assim, eu recebi um curso do governo, eu resolvi pagar por mais um curso, então eu fiz como se fosse a primeira série e a segunda série. E quando eu estava fazendo a segunda série, eu estudava 3 vezes na semana, e aí eu comecei a trabalhar nos outros dias na creche. E aí eu gostei de trabalhar, eu gostei do lugar, e aí eu fui querendo ficar, e aí eu terminei o segundo curso e eu fui ficando. Mas eu também tenho aquele pensamento, e quando eu chegar na aposentadoria e as leis não tiverem mudado e eu não puder ser um membro, então assim, será que eu vou deixar para mudar para um outro lugar só quando eu for bem mais velha, ou será que eu vou tentar fazer isso daqui a pouco para eu também criar uma rede, uma comunidade de apoio em outro lugar e vou morar em outro lugar?
esses pensamentos sempre passam na minha cabeça também. Mas é vantagem se tornar membro? As pessoas querem se tornar membro do kibbutz? De modo geral, depende. Depende, porque não é todo. Escuta, você tá num país capitalista vivendo dentro de um pequeno grupo que vive um regime socialista, vamos dizer assim, né? Então, assim, depende muito dos valores pessoais de cada um. Tem pessoas, desde quando eu tô aqui, por exemplo, eu conheço já 3 famílias que vieram de Tel Aviv, enfim, vieram de cidades maiores, e quiseram ser membros, e se aplicaram para ser membros, e sim, estão felizes vivendo esse regime. Mas tem pessoas que acham que não vale a pena, que vale mais a pena eu trabalhar, eu ganhar meu dinheiro, eu juntar meu dinheiro, eu pagar minhas contas. Eu, particularmente, acho que para quem tem filhos, principalmente, famílias com filhos, eu acho que vale muito a pena. Mas, assim, eu já tenho uma vibe bem, assim, comunidade, né? Então, eu acho que pelo retorno de qualidade de vida que você tem, eu acho que vale a pena. Mas eu acho que, assim, prioritariamente para quem tem filhos, porque é muito, muito legal você criar seu filho crescendo num ambiente de kibbutz, assim, sabe? É muito orgânico para criança, eu acho, sabe? Muito contato com a natureza, é muita liberdade. Apesar de que em Israel, de uma maneira geral, assim, criança com 7, 8 anos pega ônibus sozinha, sabe? Existe uma segurança nesse sentido que é muito legal, mas no kibbutz é maior e sei lá, eu sinto que esse crescimento da criança é muito mais orgânico, muito mais legal. Oi, Isa, e como funciona, por exemplo, saúde? Dentro do kibbutz tem hospitais ou, enfim, saúde, educação? Porque eu fico imaginando assim, nesse tipo de regime, quem é membro do kibbutz tem que necessariamente trabalhar no kibbutz, certo? Ou não, pode trabalhar fora, você falou, né? Hoje em dia já pode trabalhar fora. Já pode. Mas aí, por exemplo, uma pessoa que é membro, essa pessoa que é membro é o médico do hospital, se tem um hospital? A outra como que funciona isso? Não necessariamente. Não tem hospital dentro do kibbutz, mas quase, assim, que eu saiba, quase todos ou em todos, tem uma enfermaria, assim, como se fosse um posto de saúde, sabe? Então, que você vai ter as coisas básicas ali, que aqui tem o nosso clínico geral, ele chama médico da família. Então, você tem um médico da família específico, então você vai sempre nele, já conhece seu histórico e tal. Então, aqui no kibbutz tem um posto, e aí tem um médico da família, tem uma enfermeira que fica sempre, tem alguns medicamentos que são dados dentro desse posto, que você consegue pegar nesse posto, você consegue fazer exame de sangue nesse posto, mas se não tem hospital. Mas aqui existem médicos que trabalham em hospitais aqui perto, justamente porque você tem essa possibilidade de trabalhar fora e o seu salário vai para o kibbutz. Nossa, e vai todo? Vai o salário todo ou tem uma... o seu salário vai todo para o kibbutz e depois o kibbutz junta todo o montante que ele recebe e ele divide para as famílias de acordo com o tamanho da família, quantos filhos tem, etc. Então, assim, aqui tem pessoas que são médicos, tem apresentador de jornal da televisão, sabe, assim, tem vários tipos de pessoas diferentes, assim. E isso, eu acho isso muito legal, porque no final, assim, sabe, não interessa se você trabalha na plantação de maçã e colhe maçã, ou se você tem sei lá, um outro emprego com um cargo muito importante. Teve um moço que já trabalhou, ele era diretor do Jardim Zoológico de não sei que parte aqui de Israel, assim, sabe? Sei. E todo mundo é membro, todo mundo é igual. Isso é bem legal. Muito legal, né? Isso é super legal, porque isso é uma coisa que a gente vê muito no Brasil, né? Essa distinção de
o seu nível depende de quanto você estudou, de qual trabalho você faz. E eu sinto que aqui onde a gente mora não tem muito isso. Assim, tem também, talvez, mas não igual aí. Aqui, talvez as É. pessoas aqui têm vários empregos, então não importa que emprego que a pessoa faça. Eu acho que aqui também tem mais valor. Eu acho que aqui também tem pessoas que, sim, trabalham em mais de uma coisa, porque o custo de vida de Israel é caro. O israelense paga muito imposto. A diferença é que a gente vê o dinheiro do imposto ser utilizado. A gente vê, né? E assim, agora que está em guerra, então assim, as coisas estão bem mais caras e tudo, mas a gente está vendo para onde está indo o dinheiro, o que está sendo feito com o dinheiro. Então, de uma certa forma, o israelense ele não reclama tanto de pagar imposto, apesar dele reclamar muitas coisas da política, mas enfim, essa parte eu sinto que as pessoas veem onde o dinheiro está indo. Às vezes elas podem até reclamar, mas eu, como brasileira, consigo, sabe, assim, entender que a gente tem situações piores, né? E eu estava pensando uma coisa aqui. A gente estava falando, agora eu não lembro, mas foi antes de começar a gravar, ou se foi no meio da gravação, da cultura de fazer o mínimo. Vocês lembram? Se era antes? O mínimo. Não, acho que a gente já estava aqui já. Fazer fazer o máximo do mínimo. Do mínimo, né? Porque, enfim, porque a oferta de emprego é grande, né? Então, se você não tá gostando do que eu tô fazendo, eu mudo e pronto, né? Aqui também é assim, funciona desse jeito. Inclusive, eu fui num evento dentro de uma igreja cristã americana, que também foi muito interessante passar por essa experiência, que eu fui convidada para ir num chá de bênção, eu acho, que quando nasce um bebê, como se fosse um batismo, mas ok. é um chá de bênção. E aí foi muito, muito legal, porque assim, é igual nos filmes, né? O lugar é gigante, é uma casa de show, né? Um credit card hall, assim. E aí você entra e aí tem um palco gigante, tinha uma banda assim maravilhosa, toda equipada, e teve um show de tipo assim, meia hora assim, né, gospel, antes de começar o culto em si. Aí na hora do culto, o pastor, ele vai lá para o centro do palco, aí ele começa a dar um sermão, né? Enfim, eu não sei os nomes certos, tá, gente? Estou falando o que eu vi. E aí, quando ele começa a falar, tem um telão atrás que vai trazendo imagens do que ele está falando, assim, um negócio super high-tech. E o discurso dele foi exatamente sobre uma reportagem que saiu no New York Times falando sobre a cultura de se fazer o mínimo, que é uma prática, assim, que se vê aqui, né, de sempre fazer o mínimo, e tem até um nome, eles deram um nome, assim, técnico para isso, eu não lembro qual, é uma sigla. E aí ele estava discorrendo sobre isso, e aí ele dá importância, né, de você fazer o seu melhor em todas as situações, seja ela qual for, né, seja se está com a família, estar inteiro com a família, se está, enfim, no seu trabalho e tal, e ele estava meio que combatendo essa cultura. E aí você estava falando sobre tudo isso, sobre essa coisa dos muitos empregos disponíveis, e você acha que esse formato do kibbutz, né, onde as pessoas trabalham e, enfim, tem uma certa padronização, isso também contribui para esse tipo de pensamento? Sim, sinto muito isso aqui. Sinto muito que assim, é uma coisa um pouco geral de Israel, de fazer o mínimo, assim, não se esforçar muito, não dar o seu melhor, mas muitas vezes eu sinto que isso é ainda maior dentro do kibbutz, porque independente de como eu trabalhar, eu vou receber a mesma coisa, assim, sabe? Então essa perspectiva, assim, um pouco do capitalismo, que é de você, sabe, correr atrás, fazer mais e tal, para ganhar mais, tudo, não tem. Mas você tem sempre o segundo lado da história, que é também assim, se você, talvez em termos de
trabalho, você não é a pessoa mais dedicada, mas você é um ser humano que também não tem tanto o estresse da competição, sabe? Assim, de ter que correr Uhum. atrás para ganhar o mundo, para pagar as contas. Então, eu sinto que, mas eu sinto sim que essa coisa do serviço assim no kibutz, eu vejo porque quando eu comecei a trabalhar, eu nem sentia que eu fazia o meu máximo em relação ao tanto que trabalhei no Brasil. E as pessoas já ficavam tipo, uau, sabe? E eu falava, gente, mas não fiz nada. Como assim, uau? Né? Eu senti, assim, um pouco isso, sabe? Eu falei, uau, uau pra mim, que nem tô achando que tô fazendo tanto e tô arrasando, né? Então, ok. Nossa, Então, muito... isso é uma dúvida que eu tenho também, porque você é formada em moda, teve escola de dança no Brasil, né? Professora de balé, e aí você chega para uma outra realidade. Como é que é isso na sua cabeça? Sabe? Tipo assim, eu estudei para isso, eu fiz pós-graduação em dança e não estou entrando no mérito de melhor ou menor trabalho, mas como é que é isso na sua cabeça? De ter largado todo esse background que você tinha no Brasil e tá começando do zero aqui, aí. Como é que é isso? Eu não sei se eu tô conseguindo formular a Não, eu pergunta. entendi. Então, acho que eu entendi, assim. Olha, pra mim, na verdade, foi bem tranquilo, assim. Mas eu me lembro do meu pai fazendo essa pergunta também pra mim, sabe? Porque, assim, eu sempre trabalhei com criança no balé, né? Assim, pra gente começar do início, eu trabalhei com moda. Eu não fui muito fã de trabalhar com moda, porque eu acho que o mundo da moda é um mundo muito consumista, então você precisa produzir para ser consumismo, e isso não tem muito a ver com a minha personalidade. Mas eu nunca parei de dar aula de balé, nem quando eu estava na faculdade. Eu sempre continuei dando aula de balé, e o balé, eu não me arrependo de ter estudado moda, porque toda essa parte, porque a moda tem muita parte artística também. Então, assim, faz parte de mim. Eu fui me construindo dentro dessas diversas camadas artísticas e assim, dentro dos muitos anos que eu dei, né, eu fui professora de balé 20 anos no Brasil, eu também passei por momentos de me reconstruir enquanto professora de balé, enquanto no que eu acreditava dentro do que eu queria, que tipo de ensino eu gostaria de oferecer, né? Então, de ensinar um balé que fosse mais inclusivo, que conseguisse ser, assim, saudável de se aprender. E porque o mundo do balé em si é um mundo que ele é muito de excluir, né? Excluir corpos, excluir camadas sociais, idade, enfim. Então, eu também sinto que passei por esse momento de me reconstruir várias vezes enquanto professora no Brasil. E eu vim para cá, assim, eu confesso que eu ainda penso, assim, eu comecei agora a tentar dar aula de balé, eu tenho 2 alunas pequenininhas que me ajudam muito com o hebraico e está sendo ótimo, porque é muito interessante você fazer uma coisa que você fez durante 20 anos em outra língua. É assim, desafiador. Não dá uma sensação, você não pergunta assim, eu sei fazer isso mesmo? Será que eu sei? Exatamente. Não, eu cheguei e assim, eu poderia ter começado isso antes. E eu fui, assim, cancelando, sabe? Assim, eu fui retardando isso. E aí chegou num ponto que a mãe de uma criança, que é muito minha amiga, que ela falou, por favor, começa, sabe? Porque a minha filha só vai começar a fazer balé se for com você. E aí eu falei, uau, acho que chegou a hora. Chegou a hora, sabe? Assim. É o chamado. Mas e tem toda essa questão de ser em uma língua diferente. E aí depois que eu comecei e que eu vi que eu teria a dificuldade do idioma, eu também fui percebendo a diferença cultural. Assim, são outras crianças que... E assim, é legal porque você começa... né, para crianças pequenas, abaixo de 7 anos, você faz um balé muito lúdico, uma aula de dança muito lúdica.
Só que aí eu fico pensando no que eu dava no Brasil, e aí eu fico pensando que talvez isso não seja valor aqui para as crianças daqui. Então eu tive que começar a pensar assim, o que é valor para as crianças daqui? Quais são os feriados que tem aqui? Sabe, assim, como engajar as crianças, e ainda é muito difícil. Assim, eu tô bem longe de conseguir chegar num nível de satisfação minha mesmo com a aula que eu tô dando. Mas eu vou indo, assim, por testes, assim, sabe? Eu vou planejando as minhas aulas, e aí eu vou lá, eu dou aula, e aí eu tenho que levar em conta que cada ser humano tá num dia diferente a cada aula também. Então, às vezes o problema não é só da aula, mas o que foi bem recebido, o que não foi bem recebido, o que quase deu certo, mas precisa mudar alguma coisa. E é bem interessante isso, assim. Mas, e aí voltando, né, que ainda trabalho na creche com as crianças, eu descobri que adoro trabalhar. No balé você tá 1, 2, 3 vezes na semana com a criança durante 1 hora. Eu adorei estar todos os dias, ver todas as evoluções, assim, sabe? Eu comecei a trabalhar com bebês. E aí, agora eu já estou trabalhando com crianças de 1 ano e meio, mais ou menos. Mas, assim, eles aprenderam a comer, sabe? Eles aprenderam a andar. Agora eles estão começando a falar. É muito legal isso, muito legal. Então, para mim, sem essa de, sabe, assim... E eu ainda sinto que toda a minha parte artística, ela ainda existe, ela ainda é útil, porque todos os enfeites que tem que fazer para decorar a creche, eu desenho, eu pinto e não sei o quê. Então, assim, eu uso todas as minhas habilidades e também com movimento, com dança, assim, com música, com pensar... Por exemplo, as crianças agora começaram com uma fase de que elas sentam na cadeirinha delas pequenininhas lá para comer, e aí elas começam a se empurrar a cadeirinha para trás, e a cadeira vai andando para trás. E depois elas não sabem voltar, elas não sabem fazer o movimento de puxar a cadeira para frente. Então aí eu comecei, com o meu conhecimento de dança, a pensar que tipo de movimento que a gente poderia brincar durante o dia, queria trazer esse movimento de impulsionar, de pegar na beirada da cadeira e impulsionar a cadeira para frente para que elas começassem a aprender a fazer isso, sabe? Enfim, várias coisas de movimento. Não quero me gabar, não, mas as crianças que começaram lá no berçário comigo, elas se movimentam divinamente, elas dançam divinamente. A turma fica com a cara do professor, não tem jeito. Sim. Né? E eu posso te dizer que eu sinto que esse calor humano do brasileiro, eu comecei a perceber isso há pouco tempo, principalmente agora, depois que eu voltei do Brasil, que elas ficaram 1 mês longe de mim, as crianças, e eu escutei muito isso dos pais, assim, que as crianças iam para casa e elas começaram a falar, elas me chamam aqui de Isus, porque meu nome é Isabela. No Brasil todo mundo me chamava de Belinha, mas aqui o pessoal me chama de Isa. E sabe quando, igual Bela, Belinha, tudo que é pequenininho aqui, eles falam Ush. Então eu fiquei Isus. E aí eu fui pro Brasil, as crianças não falavam meu nome. E eu voltei e elas falam Isus. Jesus. Que bonitinho. E eles começaram a falar quando eu tava longe, assim, sabe? Então, eu acho que muito disso é do calor humano do brasileiro, que é diferente, sabe? Assim, a gente tem um borogodó. Tudo bem abraçar as crianças, pegar essas coisas, como que é isso? Tudo bem, isso é bom. Tudo bem, abraçar, beijar, apertar, fazer cosquinha. Tudo bem, sem problemas. Ai, que ótimo. Ô, Isa, vou falar Isa agora também. Isus. Pode? Isus. Falei certo? Falou. Nossa, tem tanta coisa pra gente falar ainda, meu Deus do céu. Peraí. Primeiro, como que é a comunidade brasileira aí? Conta um pouquinho. Comunidade brasileira. Então, aqui aonde eu tô especificamente, tem 0 brasileiros. Tem uma menina que tem um pai que é brasileiro, mas não mora aqui. Tem um outro cara que tem também um pai que é brasileiro, mas também nunca vi eles não moram aqui. Moram em algum lugar aqui do país.
Tem uma comunidade brasileira grande em Tel Aviv, grande assim, né, gente, para a proporção do país, que é um país pequeno. Mas tem comunidade brasileira, principalmente em Tel Aviv. Só para a gente situar, fala o tamanho, só para a gente visualizar. E aí você continua. O tamanho do país é mais ou menos o tamanho do estado de Sergipe, que é o menor estado do Brasil. E Perfeito. Eu não vou saber em termos de quantidade de população exatamente, mas eu acho que deve ter, tipo assim, 10 milhões de habitantes. Israel, eu acredito, mais ou menos isso. Mas é pequeno. Você viaja do norte ao sul de Israel, de carro, em 5 horas. 4 horas e meia, 5 horas. Eu não ia de Belo Horizonte ao sul de Minas, na casa da minha avó, em 4 horas e meia, 5 horas. Ou mais ou menos isso, entendeu? Então é um país muito pequeno. E o que a gente estava falando? Da comunidade brasileira. Tem uma comunidade brasileira muito legal em Tel Aviv, que inclusive lá tem um centro de cultura brasileira que tem aula de português. Olha, que legal. Que foi uma brasileira e tal, que mora aqui há muitos anos já, que organizou. Eu vou ser muito sincera, eu não fui lá ainda, mas eu sigo ela há muitos anos já no Facebook, e, enfim, eu vejo os eventos que tem. Agora, no sábado que vem, vai ter uma festa de carnaval lá em Tel Aviv. Eu já fui em algumas festas, assim, de samba, algumas coisas assim lá, que tem feijoada, tem comidinhas, tem pessoas que vendem produtos do Brasil e tal. Eu sei que tem uma comunidade em Netânia também, que tem bastante latinos ali naquela região ali de Netânia e Ranana. Mas assim, eu não conheço muito, para ser sincera. Acho que muito por causa de locomoção também, porque agora eu tenho carro para poder me locomover um pouco melhor, mas antes não tinha. E aí vem um fato curioso, porque o transporte público aqui funciona muito bem. No kibbutz talvez seja um pouco mais difícil, porque a gente tem uma linha de ônibus que passa aqui pelo kibbutz, que passa ônibus de hora em hora. Mas o fato curioso é que Israel não funciona no Shabat, que é o sábado. E como o calendário daqui é um calendário lunar, então o dia começa no pôr do sol do dia anterior. Então, no pôr do sol da sexta-feira, tudo fecha. Eu falo tudo, mas assim, não é tudo. Lá para a região de Tel Aviv e tal, que moram pessoas menos religiosas, assim, tem lugares que funcionam, mas assim, como um todo, num geral, o país para. E quando eu falo para, ele para. Não tem ônibus. Não tem ônibus. Na sexta-feira, depois do pôr do sol. Sexta-feira tem ônibus até 3 horas da tarde. Em Tel Aviv, especificamente, existem alguns ônibus que eles chamam de ônibus do Shabat, que ele só roda dentro de Tel Aviv, ali dentro do centro ali, e inclusive ele é gratuito, porque as coisas não funcionam porque o Shabat é um dia sagrado, é um dia que não se trabalha, um dia que não se mexe com dinheiro, enfim. Então esses ônibus que rodam ali no centro de Tel Aviv, eles também são gratuitos. Você não paga para usar eles ali. Mas então, assim, eu tinha essa dificuldade de sair e me locomover na sexta e no sábado, porque domingo aqui também é um dia normal de trabalho, tá? Então, o dia de descanso nosso é o sábado. Sábado e domingo para nós seria sexta. Sexta e sábado. Mas ainda assim, sexta tem lugares que, por exemplo, eu trabalho sexta até 1 hora da tarde. Metade da sexta, né? Metade da sexta e o sábado, vamos dizer. Mas tem lugares assim lá mais para o centro, tem muitas creches que não funcionam na sexta, por exemplo. Aí seria sexta e sábado. Mas ou sexta e sábado ou meia sexta e sábado. É o nosso final de semana. E deixa eu só falar uma coisa com relação a isso que é curioso também. Que isso foi uma coisa que foi um pouco impactante, assim, de coisas estranhas. Como eu falei que o dia
começa no pôr do sol do dia anterior, né? Então acaba um dia e começa outro no pôr do sol. Então, no pôr do sol do sábado, de repente, assim, às 8 horas da noite, abre shopping, abre tudo, porque acabou o Shabbat. Então, tipo assim, sabe? Você ficou o sábado inteiro com tudo fechado, não tem lugar pra sair. Né? Aí, de repente, do nada, assim, 8h30, depende de quando, que horário que é o pôr do sol, abre tudo. Aí dependendo se tá no verão ou no inverno, abre até às 10h30, assim, e depois fecha de novo. Nossa, que louco! É muito louco isso. Muito diferente. Então, essa conversa está sendo muito diferente de tudo que a gente já viu, né, sobre imigrante. Mas tem uma questão que você falou lá no início, talvez, sobre segurança. E aí está martelando na minha cabeça aqui, como é viver num país em guerra? Não é fácil. Não é fácil, principalmente para um brasileiro, né? Um brasileiro de Minas Gerais, que é um lugar mais tranquilo, um povo mais pacato, né? Mas eu acho que não é fácil muito mais pela questão emocional, que eu, como brasileira, não tenho uma experiência em relação a um país com guerra, do que efetivamente com relação à segurança. Israel é um país muito seguro. Eu até eu às vezes me sinto uma pessoa assim, covarde, porque eu vejo que as pessoas seguem a vida assim, sabe? O país está em guerra e tudo, mas porque a gente tem bunkers, então você tem para onde ir, você tem a sirene que avisa que está sendo atacado. O país faz tudo que ele pode para proteger os cidadãos. Em termos de segurança, eu não sinto falta de segurança, mas eu sinto emocionalmente eu não estou preparada, eu não estava preparada, assim, talvez agora eu ainda não esteja, estou um pouco mais preparada, acho que ninguém, na verdade, eu acho que esse evento especificamente do 7 de outubro foi uma coisa que nunca, não foi uma guerra como tiveram outras guerras, porque aqui todo mundo vai para o exército, todo mundo tem uma certa experiência, né? Tanto homens quanto mulheres, com essa relação de ter estado no exército, mas esse fato específico foi um fato que nunca aconteceu dessa forma aqui, então eu senti um abalo assim, geral, mas ainda assim as pessoas seguem a vida, assim. A gente ficou, talvez, lá, quando começou a guerra, a gente ficou umas 2 ou 3 semanas sem abrir a creche. Mas depois disso, a gente chegou num ponto de usar os bunkers para fazer a creche dentro dos bunkers que a gente tinha disponível aqui no kibbutz. Porque a gente avaliou que a possibilidade de ataque existia, a dificuldade porque depende de onde você mora aqui, você sabe quanto tempo você tem para ir para o bunker quando toca a sirene. Então, por exemplo, aonde eu moro, a gente tem 1 minuto e meio para quando toca a sirene. Eu tô aqui, eu tenho 1 minuto e meio para me dirigir para um dos bunkers, dependendo o mais próximo de onde eu estiver aqui. Então, a gente viu que seria difícil se locomover com as crianças, principalmente bebês que não sabem andar e tudo, para o bunker. Então, a gente começou a funcionar, a gente preparou os bunkers para funcionar com as crianças dentro dos bunkers, porque se tocasse a sirene, enfim, a gente já estava lá. E os pais poderiam continuar saindo para ir trabalhar, enfim, a vida segue. Então, essa adaptação, né, que o ser humano tem. Eu te falo que, assim, eu ainda me sinto bem covarde, mas eu me sinto bem mais corajosa do que no início, sabe? Mas é sempre um aprendizado. E, assim, eu acho que Israel é um país que me fez crescer muito, assim, nesse sentido de pensar a vida um dia de cada vez, sabe? Uhum.
Sim. Tanto antes da guerra, porque, enfim, quando você é imigrante, é uma enxurrada de informações e de coisas que tem que resolver, e, enfim, né? Você está começando a construir uma vida de novo, mas também depois da guerra, no sentido de, tipo, eu quero ir visitar meus amigos em Tel Aviv nesse Shabbat, mas eu não sei como que vai estar a situação do país. Então, eu não faço planos para muito tempo, assim, muito distantes, sabe? Eu deixo para resolver as coisas muito em cima da hora, para eu poder avaliar como que tá a situação e se convém fazer ou não, sabe? Mas eu sinto que as pessoas aqui não têm esse tipo de preocupação. Os israelenses mesmo, eles já estão tão acostumados que, tipo assim, eles falam, eu vou. Sabe, se eu estiver na estrada e tiver uma sirene, eu encosto o carro, eu deito na estrada, eu ponho a mão na cabeça e rezar. É o que tem. É E o que aonde tem. você está é distante da onde aconteceram os ataques? Talvez 60 quilômetros. Não Mas isso é muito. distante aqui, sabe? Isso é distante, é. Mas assim, 60 quilômetros, se você pensar no Brasil, 60 quilômetros não é nada, né? Nada, né? Então, Você vai de um bairro assim, pro outro, né? exatamente. Então, assim, é um distante, sei lá. Mas eu não sinto, assim, eu não sinto esse. Eu me sinto segura aqui. Eu me sinto mais segura do que no Brasil. Eu me sinto segura enquanto mulher de andar sozinha à noite na rua, com o meu telefone na mão, sem ter que segurar minha bolsa aqui na frente, sabe? Assim, com medo de ser assaltada, com medo de ser estuprada, sei lá. Eu não sinto. Aqui eu sinto zero isso de falta de segurança. E é difícil, às vezes, para o brasileiro lá. A minha família ficou muito preocupada, assim. É muito difícil explicar isso. Mas eu acho que a gente, no Brasil, a gente sofre muita violência que a gente normalizou. E aí a gente vê a violência, a gente aprendeu, a gente já cresceu aprendendo a se proteger, aprendendo o que a gente deve fazer para não correr risco. Isso me fez lembrar muito uma coisa que tem uma frase, não sei se posso falar isso aqui, mas vou falar, enfim. A gente tem uma frase no Brasil que é não contar com o ovo no cu da galinha, né? Eu fiquei tentando explicar como que eu ia falar isso em hebraico. Eu queria falar essa frase pra alguém pra explicar, assim, sabe? E eu falava, como que eu vou falar não contar com o ovo no cu da galinha em hebraico? Eu fiquei assim. E aí, mesmo que eu falasse, a pessoa, tá, mas e daí? O que isso quer dizer? E aí eu falava assim, tipo assim, a gente aprende determinadas coisas que a gente não deve fazer para não correr riscos. É verdade. E riscos que, tipo assim, que não deveriam existir, sabe? E a gente normalizou que esses riscos existem e é normal, enfim. Então aqui eu sinto muito mais segura. Essa é a verdade, assim. A verdade é apesar da guerra. aquele perigo, né, que a gente vê no Brasil, que cresce com ele é normal para nós. E esse perigo que os israelenses estão vivendo é normal para eles. Sim. Então é isso, tá tudo certo, né? Tá tudo certo, Né? E eu que aprenda. Você falou dessa frase aí, essa semana eu queria falar, sabe o quê? Boi de piranha. Gente, como explicar isso? Eu tinha que explicar a piranha, quem é a piranha, o que a piranha faz. Deixa. Eu sempre me pego querendo falar esses nossos ditados e sem ter a menor ideia de como, sabe, assim, ontem também, eu tava conversando com um amigo meu ontem e eu queria falar da sorte pro azar, sabe? Mas isso é dar sorte pro azar, tipo, pra que você fez isso, sabe? Isso é dar sorte pro azar. Não. Tipo, não sabia falar, como que eu vou falar? Eu sei falar as palavras, mas parece que não tem coerência aqui, sabe? Então você tem que ficar explicando depois, tem que falar e ficar explicando.
É porque, na verdade, os nossos ditados são metáforas, né? Então você traduz, mas você explicar a metáfora é tão complexo que a gente prefere mudar o assunto. Sim. Mas tem muitas que são parecidas, que são iguais, assim, tem algumas. Sim. É interessante você ver que como que, assim, em lugares tão distantes, assim, sabe? Quando tem uma pessoa que se acha muito assim, eles também falam que é nariz em pé, eles falam afilemala. Sabe, assim, nariz em pé, eu achei legal, então. Assim, tem volta e meia eu vou aprendendo umas gírias, assim, que tem muita conexão com o Brasil, assim, com o que a gente fala em português. É legal isso. É legal, né? Nossa, Isa, a gente tá aqui, nosso episódio vai ficar gigante. Mas tem tanta coisa ainda para falar. Mas enfim, acho que a gente precisa fazer aquela pergunta, sabe? Aquela que não quer calar. Que todo episódio tem. Belinha, diga para nós, morar fora do Brasil te tornou menos ou mais brasileira e por quê? Ai, me tornou mais brasileira. Ai, mais e menos? Pode ser? Ou tem que ser só um? Não, é o que você achar. Eu acho que mais. Não, acho que no final das contas, mais brasileira, mas com menos vontade de morar no Brasil. Mais brasileira e com menos vontade de morar no Brasil. Acho que essa seria a resposta, assim. Muito, muito, muito orgulho de ser brasileira, sabe? As pessoas aqui amam o Brasil também, assim, sabe? Tem muita curiosidade, muitas já foram, assim, então eu tenho muito, muito orgulho de ser brasileira, tenho muito orgulho da nossa cultura. Acho que sinto até muito mais interesse hoje em dia de aprender mais ainda sobre a nossa cultura para ser, tipo, uma boa representante, né? Vejo a falta que faz, assim, diversas coisas no Brasil, assim, culturais, mas principalmente família, assim, mas com muito menos vontade de morar no Brasil. Assim, não... A gente nunca diz nunca, assim, sabe? O Brasil vai ser sempre um lugar, assim, de vontade de passear e de conhecer. Hoje em dia eu penso, quanto tempo eu morei no Brasil e quão pouco eu conheço do Brasil. Como isso é possível, né? Mas eu não tenho essa vontade, assim, de morar no Brasil de novo, não, sabe? Mas um orgulho muito maior. É tão paradoxal isso, né? Assim... Muito. Eu acho que é porque a gente tá olhando para as coisas boas, mas tem outras coisas, né, que talvez, sei lá, cansa um pouco, precisariam mudar, né? E das 2 vezes que eu tive no Brasil, desde que eu vim morar aqui, eu me senti assim... Eu me senti brasileira, mas eu me senti uma brasileira não pertencente completamente já, sabe? Acho que assim, eu acho que mesmo que eu voltasse a morar no Brasil, não seria nunca mais a mesma coisa. Porque você sai, você conhece outra cultura e isso vai te transformar, de alguma forma. Isso vai te transformar. Então eu já não senti que era a mesma coisa. É interessante isso. Mas, assim, o orgulho de ser brasileira é muito maior do que antes. Um interesse muito maior em aprender muito mais sobre o Brasil, sabe? Em participar também das coisas. Eu conheci um grupo que dança forró aqui. Um grupo de pessoas. Ah, que legal. Muitos israelenses, inclusive, que aprenderam a falar português por causa da música brasileira, por causa da capoeira e por causa do forró. E aí eles se encontram aqui e fazem reuniões para dançar forró e tal. Isso é muito, muito legal. É muito legal você ver uns pedacinhos da cultura brasileira acontecendo fora do Brasil, assim, né? Te enche o coração, te aquece. Mas, eu acho que mais brasileira. Eu acho interessante isso que você está falando, porque quando a gente é imigrante, a gente quer sempre conhecer mais e tentar manter o que é bom da nossa cultura.
Uhum. E eu me perdi aqui no que eu ia falar. Enquanto você estava falando, Essa eu estava foi com o trem boa. na cabeça. Porque é verdade, assim, porque você falou, quando você voltou no Brasil, você sentiu que não estava pertencendo mais. Mas é porque a gente cresce enquanto indivíduo com as nossas experiências. Então a gente vai resgatando de cada coisa que a gente aprende o que a gente quer pra gente mesmo. Então a gente se torna uma mistura, né? E isso é legal. Então a gente vai tentando se adaptar a tudo e a todos e mantendo aquilo que é valoroso pra gente. Isso é muito importante. Isso é muito valioso. Mas assim, sem querer ser muito filosófica, a gente é assim o tempo inteiro até sem sair do Brasil. Só que a gente começa a se dar conta mais, assim, disso, assim, né? Que a nossa vida inteira é uma construção de experiências. A gente é o que a gente experiencia. Então, eu acho que só que quando a gente sai, assim, o choque de sair e de ter que se virar e ter que aprender e ter que, sabe, assim, e ter que se perceber, assim, num lugar onde você não sabe as coisas básicas como funcionam, é sair do que é seguro, né? Do que você tem zona domínio. De conforto, né? Zona de conforto. Mas isso você parar pra pensar a nossa vida inteira, mesmo que você não saia do Brasil, você também tem momentos que você precisa sair da zona de conforto. Mas eu acho que o Brasil é um país, assim, que a vida é um pouco mais dura, assim, profissionalmente, para você se manter e tal. Então, as pessoas evitam esse tipo de crescimento que precisa sair da zona de conforto. Porque é difícil, não é fácil, né? É verdade. Não é fácil mesmo. É verdade. E, Belinha, que mensagem, conselho, enfim, o que você falaria para as pessoas que estão buscando ir aí para Israel? O que eu falaria? Yala! Yala. Vamos, venha! Venha! Eu falaria para, sem sombra de dúvidas, vir. Sei lá, eu acho que a gente não tá num momento... não sei se a gente tá num momento tão bom, assim, por causa da guerra, né? Eu acho que pessoas talvez não sintam esse desejo de migrar agora. Ou não, ou pelo contrário, porque a migração, ela é principalmente, ela não é exclusivamente, mas ela é principalmente judeus, né, que querem vir. Tem muitos que talvez nesse momento, porque a comunidade judaica como um todo, no mundo inteiro, ela é muito unida. Então, desde que começou a guerra, tiveram de vários países diferentes, tiveram aumentos consideráveis, assim, de pessoas que vieram para cá, porque aqui se sentiam mais seguros, principalmente em alguns lugares da Europa, sabe? Que começaram a se sentir inseguras sendo judeus fora de Israel. Então, tiveram populações, assim, tiveram comunidades de alguns países que vieram muitos agora, muitos mesmo. Mas eu acho que, de uma maneira geral, venha. Israel recebe muito bem as pessoas. Eu sinto um pouco, assim, que eles são um pouco parecidos com os brasileiros, assim, sabe? Às vezes eu vejo nesses episódios, assim, que vocês falam no podcast que vocês sentem falta, assim, de chamar para tomar café. Aqui, assim, não é só porque eu tô num kibutz, não, sabe? Mas talvez mais porque eu tô numa comunidade muito pequena. Mas aqui todo mundo te chama para ir jantar no Shabat, para poder tomar café, sabe? Assim, as pessoas aqui são muito acolhedoras. Elas têm aquele jeito ríspido de falar. Elas falam muito a verdade. Porque isso é uma outra coisa também que eu acho sensacional, que eu aprendi aqui, que é muito legal isso. Você fala o que você tá pensando, você não precisa agradar outra pessoa, sabe? Você põe pra fora. Às vezes sai um pouco mais ríspido, às vezes sai um pouco menos ríspido, mas você põe pra fora. E ninguém leva aquilo pro lado pessoal. Ninguém vai parar de gostar de você por causa disso, sabe? Então é muito legal isso, porque você não precisa viver uma vida assim que você precisa ficar agradando todo mundo, precisa ficar com muito assim, não me toques, mimimi pra poder falar com as pessoas.
E as pessoas, sabe, assim, se foi grosseiro, se não foi, ela vai te falar também e passou e tá tudo bem. Mas são muito acolhedoras as pessoas daqui. Eu gosto muito. Então, pessoas que querem vir, venham, venham. Serão muito bem-vindas. Ai, Belinha, tão feliz de te ver, de conversar com Eu você. também. Acho que a gente tem que marcar outro, né? Pra É, gente aprofundar. Claro, a gente e eu pode. acho que as próprias pessoas vão ter curiosidade também, né? Às vezes com a pessoa vai certeza. ouvir o episódio e vai ter curiosidade Pode ser. de saber um Tendo pouco mais. curiosidade, a gente marca outro e a gente fala mais. Exato. Como te agradecer? Eu não sei como te agradecer. Acho que a conversa foi super rica. Obviamente, a gente já sabia disso, agora, né? Porque... Eu queria abraço. E deixa eu falar uma curiosidade, porque antes da Belinha viajar, quando a gente ainda estava no Brasil, em Minas Gerais, a gente fez um café, nosso último café juntas. Foi, e aí, logo depois, a Belinha viajou. Ai, meu Deus! Há 3 anos atrás. Nossa, como tantas coisas aconteceram na nossa vida, né, gente? É só 3 anos, uau, 3 anos. Uau, né? Verdade. Não, Belinha, nossa, muito obrigada, adorei conversar com você agora, em público. Eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo também, assim, aprenderam demais sobre Israel, sobre essa nova vida, né, que você apresentou para todo mundo. Então, obrigada de coração por ter aceitado o convite, por nos acompanhar, pela parceria, por ser uma amiga tão bacana. De verdade, eu achei tão legal essa iniciativa de vocês, assim, vocês são tão fora da caixinha para mim também, porque vocês se aventuram em umas coisas, assim, sabe? E eu vou falar que é muito bom ouvir o podcast. É muito bom pra gente, enquanto brasileiro, e escutando, sabe, as experiências das outras pessoas que resolveram, assim como a gente, imigrar para outros países, porque a gente realmente vai percebendo que, tipo assim, os perrengues, claro, tem uns perrengues que são únicos, assim, né? Mas os perrengues, eles vão se repetindo, e aí a gente vai pensando, cara, tá tudo bem, então, a gente tá no caminho certo, sabe? Normal, então eu que tenho que né? agradecer, porque eu tenho ouvido o podcast, pra mim tem sido sensacional, muito bom mesmo. Que legal. Ai, que bom. Bom, então isso, a gente já vai tô ficando sentindo por um cheirinho aqui. de café aqui. Café turco. Café turco. Então, o O de Casa vai ficando por aqui. Eu queria deixar um recadinho que todo domingo a gente tem episódio novo no canal. Estamos na nova temporada, com novos convidados. Vai acompanhando, tem gente muito bacana já programada para essa temporada. Lembra de compartilhar, clicar no sininho, comentar, se inscrever no canal. Isso é muito importante para a gente. Também é uma maneira de apoiar uma iniciativa da comunidade brasileira. Exatamente. Temos também nosso Instagram e Facebook, temos TikTok. Então vai lá, assista os pequenos cortes que a gente coloca, comente, fala o que você está achando. E siga também no Spotify. Nós temos uma playlist que chama Inspirações, que a gente traz as inspirações dos nossos convidados, tá? Então segue a gente lá. E pode sugerir também, viu? A gente está sempre aberta. Então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Até mais. O de casa! O de casa!